Fim do ano está chegando e eu quero fazer um vídeo bem diferente contigo hoje, pausando para nós fazermos uma reflexão bíblica, pastoral e de liderança para a sua vida. Vou fazer contigo o que eu faço com a minha igreja quase todos os dias. Nós vamos para a Bíblia, vamos refletir, vamos encerrar o ano, entendendo que até Jesus teve correria, como eu e você, e nós vamos encerrar o vídeo fazendo o que Jesus nos instruiu a fazer, orando juntos. É assim que a gente vai encerrar o nosso ano. Nesse vídeo, fica comigo, já já estou de volta. Olá, pastor, olá, pastora, você líder de ministério, seja bem-vindo ao fim do ano de 2023. Nós estamos aqui no último vídeo deste ano e eu quero fazer uma coisa bem diferente contigo hoje, algo que eu nunca fiz nesse canal desse jeito, mas eu creio que é uma direção de Deus para mim, para nós, você que está assistindo e para a gente poder encerrar o ano de forma muito bem e nos preparando para o ano de 2024, que já tem conteúdo aqui sendo preparado para você. Então, antes da gente encerrar o nosso ano, eu quero pausar contigo, quero fazer contigo aquilo que eu faço com a minha igreja todas as manhãs, que é olhar para versículos bíblicos, princípios bíblicos, mas hoje a conversa é para nós aqui, tá? Para nós líderes, pastores, líderes de ministério, à medida que a gente encerra o nosso ano, eu quero que você veja que Jesus teve algumas correrias, como provavelmente você teve esse ano. Imagino que esse ano foi corrido, né? A grande maioria de nós não estamos no ministério porque é fácil, estamos no ministério porque fomos chamados a isso. E nós vamos ver que o ministério de Jesus também não foi fácil, não. Às vezes a gente tem uma ideia, né, meio idealizada de Jesus, que, né, para ele não era tão difícil quanto para nós. Nós vamos ver hoje num capítulo da Bíblia, talvez algo que você já tenha lido, mas não tenha percebido. E nós vamos encerrar fazendo o que Jesus instrui o seu povo a fazer. Nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você e com você, pelo seu ministério, pela sua igreja, para que Deus te ajude, te fortaleça e te dê os recursos necessários para você continuar e avançar em 2024. Então seja bem-vindo a esse nosso último vídeo do ano, ao nosso canal. Se você está por aqui chegando recentemente, não conhece muito sobre o canal, já quero te dizer que tem muito conteúdo já no canal para você assistir. Tem mais de 50 vídeos já sobre assuntos e tópicos diferentes para você poder ouvir, para você poder assistir, quem sabe aproveitar aí o fim de ano que as coisas dão uma desacelerada e você receber esse conteúdo aí, encher tua mente, teu coração, teu espírito de coisas novas para você trazer para a sua igreja. Então, vai lá e veja, os outros vídeos estão no canal. Se você não está inscrito, já se inscreve, porque vem muito conteúdo bom por aí, muito conteúdo novo por aí, muitas conversas que nós vamos ter com pessoas que vão te ajudar a você liderar melhor, pastorear melhor e ser mais efetivo naquilo que você faz. Então, você está no primeiro canal de liderança pastoral do Brasil, onde eu dedico um pouco do meu tempo. Eu sou pastor integralmente, trabalho com uma igreja, mas eu dedico um pouco do meu tempo para compartilhar com vocês coisas que eu tenho aprendido ao longo do caminho, coisas que eu tenho lido de outros que eu sigo, né? E momentos como esse, onde nós vamos para as Escrituras e nós vamos ver um pouquinho do que Jesus nos ensina de princípios, aquilo que a Bíblia traz para mim e para você sobre princípios. Eu quero olhar contigo hoje Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Se você tem uma Bíblia aí, você quiser acompanhar junto comigo, faça isso. Se não, eu vou fazer o que eu faço com a minha igreja e eu vou mostrar a minha Bíblia para você aqui na tela. Você vai poder acompanhar a leitura da Bíblia junto comigo. Todas as manhãs eu faço um devocional. Todas as manhãs eu tiro um tempo com a minha igreja para a gente estudar a Bíblia juntos. Isso é em outro canal, tá? No canal da minha igreja. Mas
eu faço isso todas as manhãs com a minha igreja e a gente, inclusive em 2024, vamos estar estudando um capítulo da Bíblia por dia. E é isso mais ou menos que eu quero fazer contigo hoje. Eu quero chamar sua atenção para algumas coisas nesse capítulo que talvez você não tenha percebido quando você lê. Eu já li muitas vezes e nunca percebi o que eu percebi nessa minha última leitura. E ao perceber, eu falei: quer saber? Acho que é uma palavra de Deus para mim e para você, para a gente encerrar o nosso ano com entendimento e com esperança para 2024. Então vamos juntos para Mateus capítulo 9. A nossa palavra hoje, a minha palavra hoje vai ser uma palavra diferente do normal, vai ser uma palavra mais pastoral, tá? Menos sobre liderança, apesar de que vai ter princípio de liderança, mas mais pastoral. Quero trazer uma palavra pastoral para a gente encerrar o nosso ano e a gente refletir juntos, biblicamente. Vamos lá? Mateus capítulo 9, eu quero chamar sua atenção para algumas coisas aqui. Olha o que diz. Entrando Jesus num barco, ele atravessou o mar, foi para a sua cidade. Então Jesus está saindo de um lugar, ministrando, indo para outro lugar. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado na sua maca. Então ele atravessa o mar, já aparece um paralítico e ele vai trabalhar então com esse paralítico. Diante daquilo que ele fez, os mestres da lei disseram para ele: esse homem está blasfemando. Então ele está atravessando o mar, indo para a sua cidade, cura um paralítico e já tem gente atormentando ele aqui, dizendo que ele está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, né, ele faz uma pergunta: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? E aí ele faz aquela famosa, né, frase, ele diz: cara, então levante-se e ande. Ele se levantou e foi, vendo isso a multidão cheia de temor, glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Cara, que incrível, olha só o que Jesus fez, ele mandou o cara levantar e andar para provar que ele era quem ele é. Aí olha só, versículo 9, saindo Jesus, acabou de fazer um milagrão, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me, e Mateus seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele discípulos e muitos publicanos e pecadores. Então, ele chama Mateus, já está almoçando com pecadores. Aqui, versículo 11, vendo os fariseus que perguntaram, né, para Jesus: por que é que você come com publicanos e pecadores? E aí Jesus dá aquela célebre frase de novo, né? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Vão aprender o que significa isso. Pois eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar: por que que os fariseus, nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus Jesus cura um cara, é questionado. Chama outro cara e almoça com pecadores, é questionado. Aqui, de novo, os discípulos de João estão perguntando para Jesus: por que vocês não jejuam? Jesus responde: cara, como podem os noivos ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão os dias em que o noivo será tirado, então jejuará. E aí ele fala sobre o remendo, aquela história famosa que você já conhece, né? E Jesus sendo aqui interrogado a respeito disso tudo. Olha só o versículo 18. Falava ele ainda. Olha só, Jesus ainda está se explicando aqui, tendo que explicar literalmente por que Jesus come, né? E os seus discípulos comem. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, impõe as mãos sobre ela. Jesus levantou, foi com ele, também os seus discípulos. Nisso uma mulher que tinha 12 anos de... Olha só, Jesus está se explicando aqui ainda sobre jejum. Aí o versículo 18 diz: falava ele ainda. É aqui que eu quero começar a construir contigo o entendimento aqui. Eu quero que você veja a correria de Jesus no ministério dele. Só nesse capítulo aqui, tá? Então a gente já viu Jesus atravessando o barco, Jesus curando gente, sendo questionado, chamando Mateus, mas aí os próprios discípulos dos fariseus e de João questionando ele tendo que se explicar. Vamos continuar o texto aqui, versículo 18. Falava ele ainda, se explicando aqui, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou e disse: minha filha acaba de morrer, vem e põe as mãos sobre ela, ela viverá. E Jesus levantou-se e foi com o cara, beleza? Jesus sai do seu lugar para ir lá e impor as mãos sobre essa menina que morreu,
né? E também foram os seus discípulos com ele. Nisso que Jesus levantou. Olha só, o cara veio, pediu ajuda, Jesus está indo para ajudar o cara aqui, o dirigente da sinagoga. Nisso, uma mulher que tinha 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás e tocou na borda do seu manto, pois dizia ela mesma: se tão somente tocar no seu manto, ficarei curado. Então, Jesus está a caminho de curar essa menina e essa mulher já toca na borda do manto dele. Voltando-se, Jesus diz: ânimo, minha filha, tua fé te curou, e desde aquele momento ela ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas ela dorme. E começaram a rir dele. Gente, eu quero só que você entenda um negócio aqui. Só porque isso aqui, para mim, é curador, não sei para você. Jesus está curando gente, chamando gente, se explicando. Enquanto ele está se explicando, vem um cara e fala: minha serva morreu, vem e põe as mãos sobre ela. No caminho, vem uma mulher com um problema de 12 anos. Sabe, Jesus acabou de se explicar, está a caminho de resolver o problema de um. No caminho de resolver o problema de um, outro chega e não precisa nem falar com Jesus, já diz: eu só preciso de um pedaço dele, só preciso tocar na borda. Toca na borda dele, é curada, né? E aí... tocou na borda, é curada e volta para Jesus. Ele chega para casa, chega para casa do dirigente, versículo 23, no destino final, porque ele já curou alguém no caminho, que alguém que não era nem para ele estar falando, que não estava nem planejado, a pessoa nem falou com ele. Cara, aquela correria de no caminho você ter tanta demanda, que uma mulher é curada, Jesus fala com ela, segue o seu caminho, ele chega na casa, encontra um monte de flautista e gente chorando. Naquela época tinha gente que era paga para vir chorar em enterro. Então Jesus chega, finalmente Jesus chega, né? Já se explicou, chegou, curou a mulher no caminho, chegou, cara, um monte de flautista, ele manda: cara, sai daqui porque todo mundo, porque essa mulher não tá, essa menina não tá doente, ela tá só dormindo. Olha o que diz, só tá só dormindo. Versículo 24, todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão, ela se levantou, e a notícia desses acontecimentos se espalhou por toda a região. Então, cara, Jesus está no caminho, cura uma mulher, chega lá, tem um monte de gente fazendo aquele alvoroço, Jesus tem que mandar sair. Quando ele manda sair dizendo que ela não está doente, que ela não está morta, ela só está dormindo, eles riem dele. Ele bota para fora, levanta a menina, a notícia dessa menina se espalha por toda a região. Mas não acabou não, Vamos continuar um pouquinho. Olha só. Saindo Jesus dali da onde? De ter curado essa menina, de ter mandado a turma embora, da turma ter rido dele ter curado a mulher no caminho, tudo. Saindo dessa correria aqui, 2 cegos seguiram Jesus, chamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. E entrando ele na casa, os cegos se aproximaram e perguntaram: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam sim. Então, saindo dali, cara, resolveu o problema, botou para fora os flautistas, sabe, ignorou a turma que estava rindo, levantou a menina, já tinha curado a mulher no caminho. Saindo dali, aparece 2 cegos. Já teve aquele dia em que você fala: cara, Jesus amado, o que mais que vai aparecer hoje, né? Quanto problema eu vou ter que resolver hoje? Já teve dia assim? Deixa eu te falar, meu intuito nisso aqui tudo, não acabou ainda, tá? Meu intuito nisso aqui é dizer o seguinte: você é normal, se você já teve dias como esse, você já sentiu: meu Deus do céu, o que mais que vai aparecer hoje? Deixa eu te dizer, você é normal, pastor, pastora, líder de ministério. Você está em boa companhia, porque Jesus teve dias como esse, corridos, cheio de coisas ao longo do caminho, coisa que aparece, coisa não planejada, interrupções, gente precisando de ajuda. Se você já se sentiu assim, considere-se normal. E considere que você está em boa companhia. Olha só. Então, ele pergunta, né, cara, você acredita que eu posso te curar? Eles responderam que sim, então tocando os olhos dele, que seja feito segundo a fé de vocês, a visão dele foi restaurada. E ele diz: cara, não fala para ninguém sobre isso. Eles, porém, saem, espalham a notícia para toda aquela região. Ele fala: cara, não é para falar, deixa entre nós. Eles vão lá e falam, sem noção. Olha só. Enquanto eles se retiravam, quero que você note o seguinte aqui, ó. Olha só. Versículo 18. Falava ele ainda quando trouxeram a filha para o negócio. No caminho, a mulher aparece. Quando ele termina de expulsar todo mundo, saindo Jesus dali, os cegos seguem ele. Agora, ele
cura os cegos, olha só. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Você está percebendo que não dá nem para Jesus respirar? Jesus está resolvendo um problema, aparece outro. Ele resolve aquele, aparece literalmente, enquanto ele estava falando. Enquanto ele estava falando. Ele tem que resolver outro problema. Enquanto ele sai dali, resolve outro. Agora, de novo, versículo 32. Enquanto ele se retirava, os dois cegos, foi levado para um homem endemoniado. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa esses demônios. Então, assim, Jesus acabou de resolver um monte de pepino e ainda tem religioso falando que o bicho é endemoniado. Então, o que eu estou querendo que você veja aqui? Eu tô sorrindo aqui porque você já deve ter tido dias assim, como eu também já tive, de você resolver um monte de pepino, um monte de coisa não planejada. No meio do caminho a turma te interrompe, no meio do caminho alguém te liga. Você faz, cara, você se vira nos 30 e ainda no fim do dia, deixa eu te dizer, vai ter gente te criticando. Vai ter gente dizendo que você fez errado. Vai ter gente dizendo que você fez por motivos errados. Vai ter gente ainda te criticando. Pastor, pastora, líder de ministério, o que eu estou querendo fazer com essa palavra para você? Dizer para você que se você já se sentiu assim, seja bem-vindo ao ministério. Isso é normal. Se Jesus passou por isso, quanto mais eu e você vamos passar por isso. Eu não quero de forma alguma tratar com leveza ou como se fosse engraçado a sua correria. Não é isso que eu estou querendo fazer. O que eu estou querendo fazer é dizer assim, cara, tá tudo bem. Jesus passou por isso também. Isso não é estranho ao ofício de pastor, de pastora, de líder de ministério. Isso faz parte, graças a Deus, não todos os dias, mas faz parte de alguns dos nossos dias. A gente correr, ser interrompido, mal resolver um problema, já surge outro, e no fim do dia ainda sermos criticados por pessoas que estão nos perseguindo. O que eu quero fazer contigo hoje, à medida que a gente encerra esse ano? Dizer que se você se sentiu assim em 2023, isso faz parte do ministério. Jesus teve momentos assim. Graças a Deus, Deus não permite que todos os dias sejam assim, porque acho que a gente não aguentaria, né? Mas alguns dias são assim. E tá tudo bem. Faz parte da nossa realidade de ministério. Eu quero só que você possa talvez se sentir normal. Talvez você possa entender que essa correria e essas perseguições e essas loucuras que a gente passa não é porque você está fazendo alguma coisa de errado, não é porque Deus te esqueceu, não é porque Deus não vê a sua luta, não é porque você tem mais problema para resolver do que os outros. Jesus passou por isso. Isso faz parte de um ministério pastoral normal, que está mudando a vida de pessoas, que está buscando trazer ordem para o caos que as pessoas vivem, que está tentando trazer luz no meio das trevas. Se você faz parte de um movimento de Deus que está buscando trazer luz em meio às trevas, você vai ter dias como esse. Eu só quero que você se sinta normal. Só quero que você entenda, se o diabo cochichou no seu ouvido aí, que tem alguma coisa forte demais, que você deve desistir, que você está fazendo alguma coisa errada, que não é possível que o ministério seja tão pesado, tão difícil, tão complicado. Deixa eu te dizer, leia Mateus 9 e perceba que Jesus teve dias como eu e você também temos. Esse é o primeiro ponto. Perceba que isso é normal. Nem todos os dias de Jesus foram assim, mas alguns foram. Assim como eu e você temos dias que são assim também. E está tudo bem. Isso é normal. Isso acontece. E a gente precisa aprender a lidar com isso, trabalhar com isso e saber que tem dias que vai ser assim. Mas Jesus não somente cita essa realidade e deixa a gente parado esperando. Ele termina o capítulo
com uma instrução baseado, eu acho, na correria que ele viveu. Eu vou ler para você agora o versículo 35 em diante, vê se você consegue se identificar com o que Jesus está dizendo aqui, e aí nós vamos orar em cima disso. Olha só, depois dessa correria toda, cara, resolvendo um problema já aparece outro e tal, né? Olha aqui, falava ele ainda, nisso uma mulher chegou. Quando ele chegou na casa, deu um monte de problema. Saindo dali, cegos seguiram ele. Né? Enquanto eles se retiravam, foi levado para um homem endemoniado. Cara, é uma coisa acontecendo atrás da outra. Olha o que Jesus diz no fim do capítulo. Jesus ia passando por todas as cidades povoadas, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha só, quero que você note uma coisa aqui. Primeira coisa, Jesus não parou, apesar das demandas e da correria que ele tinha. Tinha demanda, tinha correria? A gente acabou de ler. Um monte. Jesus não parou, ele foi pregando, visitando, viajando, passando por todas as cidades e pregando as boas novas, boas notícias do reino de Deus. Jesus não parou, não deixou que a correria, que as demandas tirassem o gás dele. Vamos continuar no versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então, Jesus conseguiu, apesar da correria, ele primeiro não parou, segundo, ele conseguiu manter a compaixão pelas pessoas. Gente, às vezes a gente fica tão pilhado, tão corrido, tão estressado, que a gente já perdeu a compaixão, a gente já sai dando paulada em todo mundo, já fica com o pavio curto. Cara, eu já passei por isso, você já deve ter passado também. Cuidado para você não ficar com o pavio curto, mas manter a sua compaixão pelas pessoas. Entendendo que às vezes as demandas que vêm para nós é porque são pessoas que vêm como ovelhas sem pastor. Continuando para a gente encerrar. Então disse aos seus discípulos. E aqui eu quero pegar essa palavra para mim e para você. Olha o que ele diz. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. 3 coisas que eu vejo aqui. Jesus não parou por causa da correria. Jesus manteve a compaixão, o motivo pelo qual ele fazia o que fazia. Sabe a motivação? Ele manteve a sua motivação, a compaixão. E em terceiro lugar, Jesus diz, cara, tem muito trabalho para fazer e pouca gente trabalhando. Então peçam ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores. Nessa correria toda, Jesus não parou, apesar da correria, manteve a sua motivação correta e nos instrui a fazer algo que eu quero fazer contigo hoje, em terceiro lugar. Ele instrui a orar, entendendo que o trabalho é muito mesmo. Isso é a realidade do ministério. Tem mais trabalho para fazer do que gente para fazer o trabalho. Essa é a realidade do ministério. Se Jesus constatou isso, quanto mais eu e você vamos constatar. Mas ele nos dá uma instrução. E aqui eu encerro, querendo tirar um tempo para orar contigo. Ele diz, peçam ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para a sua colheita. Olha só, pega isso aqui. Deixa eu ir para o último versículo aqui, versículo 38. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Nós vamos fazer isso já já. Mas olha essa última frase. Para a sua colheita. Querido, posso te lembrar, ao encerrar esse ano, que a colheita é de Deus e não é sua. Peça ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita que é dele. A igreja é dele, as almas são dele, o ministério é dele, a colheita é dele, a salvação é por meio dele. Queridos, cuidado para você não assumir um peso maior do que é seu. Como pastores, às vezes a gente precisa parar um pouquinho para lembrar, cara, a igreja é
dele, não é minha, não é eu que faço. Eu preciso sim fazer a minha parte, mas lembrar que a colheita é dele, as necessidades das pessoas são dele, as almas são dele, o ministério é dele. Então, ele é o maior interessado que tenha os trabalhadores necessários para a colheita que é dele. Então, tire esse peso dos seus ombros, porque a igreja não é sua. As almas não são suas. O ministério não é seu, a colheita não é sua, nós somos só trabalhadores. Ele diz: peça ao Senhor que mande trabalhadores. É isso que nós somos trabalhadores na colheita que é dele. Então, respire fundo, confie no Senhor da colheita e faça aquilo que nós precisamos fazer. Pedir que Ele envie trabalhadores. É isso que eu quero fazer contigo hoje. Quero orar para que Deus te ajude a não parar por causa da correria. Te ajude a manter a sua motivação e a sua compaixão. Quero pedir que Deus envie trabalhadores para te ajudar e que você possa lembrar que a colheita, que a lavoura, que o ministério, que a sua igreja pertence a Deus. Está nas mãos deles, não depende de você. Isso é muito importante você entender. Não depende de você. Depende de Deus, que trabalha através de você, mas não depende de você. Então não pegue esse peso para os seus ombros. Amém? Pastor, pastora, líder, vamos orar juntos? Estou fazendo uma coisa bem diferente hoje, como eu te falei. É uma palavra sobre liderança? É, porque tem princípios para nós aqui. Mas é uma palavra pastoral para o seu coração, para a gente encerrar esse ano. E eu quero orar contigo, sem muita pressa. Quero orar contigo para a gente encerrar o nosso tempo juntos. Quero orar contigo e por você, deixando aí um presente para você de fim de ano, à medida que você descansa, se renova e se prepara para um novo ano. No novo ano nós vamos estar aqui, trazendo conteúdo para você, trazendo coisas novas para você, mas eu quero encerrar esse vídeo orando juntos. Vamos fazer isso? Pai, eu quero te agradecer hoje, Senhor, junto com meus colegas pastores e pastoras e líderes de ministério. Quero te agradecer pela tua palavra, que é exatamente o que ela diz: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que ilumina o nosso caminho, que nos ajuda a entender que o nosso Senhor Jesus teve dias como às vezes a gente tem, de ter tanta demanda, tanta correria, tantas necessidades surgindo do nada, que às vezes a gente fica até meio perdido, meio atordoado. Deus, obrigado porque essa realidade ministerial, apesar de não ser fácil, ela foi vivida até mesmo por Jesus. Então a gente entende que nós também vamos passar por dias assim. E está tudo bem. Deus, eu oro que no meio dessa correria o Senhor ajude os meus amigos aqui do canal a não perderem a sua compaixão. Me ajuda, Deus, eu aqui, André, mas também os meus colegas pastores, a não perderem a compaixão em meio à correria. Pai, muitas vezes a gente tem tanta demanda que a gente não consegue mais nem se preocupar direito, é só cumprir funções. Eu oro para que nenhum de nós entre em 2024 só cumprindo funções, mas que nós possamos entrar em 2024 renovados, com o coração cheio de amor pela tua obra, cheio de compaixão pelas pessoas que o Senhor nos deu a alcançar. E Pai, nós oramos hoje debaixo de uma instrução de Jesus. Então cremos que estamos orando de acordo com a tua vontade, porque foi Jesus quem nos instruiu a fazer. Nós pedimos ao Senhor, o Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Que o Senhor envie pessoas para a sua colheita, tanto dentro e fora dos nossos ministérios, mas envie trabalhadores. Ó Deus, nós reconhecemos e concordamos com esse texto que diz que, cara, o trabalho é muito. Tem muito a ser feito e pouca gente fazendo. Então, Deus, eu oro hoje sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está assistindo, aonde for o seu ministério, aonde estiver a sua igreja, aonde eles estiverem trabalhando, no Brasil, fora do Brasil. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro que o Senhor envie em 2024 trabalhadores para essa colheita, Deus.
parceiros, amigos, ministros, jovens, adultos, idosos, ó Pai, pessoas de todas as faixas etárias para ajudar na colheita do Senhor sobre na vida, no ministério, na igreja, de cada um que estiver assistindo agora. Pai, nós oramos, envia pessoas para nos ajudar, pois reconhecemos que tem muito trabalho a ser feito. E Pai, por último, eu oro juntamente com os meus irmãos, que o Senhor nos ajude a lembrar que a colheita, a lavoura, as almas, a igreja é sua e não nossa. E que ao encerrarmos esse ano nós possamos tirar qualquer fardo desnecessário ou fardo que não seja bíblico dos nossos ombros. O Senhor nos chamou dizendo que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Então, Deus, eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor esteja tirando dos nossos ombros qualquer fardo de dizer que a igreja é minha, que eu preciso fazer, que a obra é minha, que a colheita é minha. Deus, que nós possamos entender que a obra é sua e o Senhor faz através de nós. Que nós possamos corrigir essa ordem no nosso coração. E a partir desse entendimento, trabalharmos em 2024 com maior leveza, com a certeza da Tua presença e do Teu agir no nosso meio, Pai. Obrigado porque a minha igreja que eu sirvo é Tua, não é minha. Obrigado porque o meu ministério é Teu, não é meu, é através de mim, mas é Teu. Obrigado porque o ministério de cada pessoa que está me assistindo é através de nós, mas é Teu ministério. Então, Deus, nós encerramos esse ano, inclusive, dando de volta ao Senhor o ministério que o Senhor nos deu, dizendo, Deus, é tudo Teu. Então, opera através de nós, mas tira dos meus irmãos qualquer peso, qualquer fardo desnecessário, e que o Senhor nos prepare, nos ajude para 2024, voltarmos renovados, cheios de esperança, cheios de alegria, para um ano de colheita, em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida daqueles que estão assistindo, que do ano de 2024, e sobre a minha igreja, o meu ministério também, será um ano de colheita, em nome de Jesus. Apesar da gente, apesar das correrias, cremos, Deus, em fé, que o Teu desejo é que seja um ano de colheita, e nós recebemos essa palavra da fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, eu peço desculpas por trazer uma palavra diferente, né, do que o normal do nosso canal, mas eu também espero que Deus tenha usado essa palavra para falar o teu coração, para abençoar o teu coração, para direcionar o teu coração. Que você possa pegar os princípios que a gente aprendeu aqui hoje e que você possa encerrar o ano com uma entrega que alivie os teus fardos e, ao mesmo tempo, com uma oração e expectativa daquilo que Deus há de fazer na sua vida nesse novo ano. Que Deus te abençoe demais aí. Conte comigo aqui naquilo que eu posso fazer para te ajudar. Espalhe essa palavra, espalhe essa notícia, espalhe esse canal com aqueles que você acha que podem ser beneficiados com aquilo que a gente faz aqui. E vamos juntos continuar crescendo, continuar trabalhando pelo reino e pelo rei, até que ele volte. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.